Rui Machado de Oliveira, lá de Santo Aleixo. Quem aqui já foi em Santo Aleixo? Vocês já foram tomar banho na cachoeira. E eu quero agradecer a oportunidade, o convite de poder estar aqui com vocês. Eu já tinha vindo aqui, já faz uns 20 anos, eu vim participar do encontro de evangelizadores. Aí a gente passou o dia aqui, almoçou, estava uma delícia o almoço, e nós fizemos o nosso encontro dos evangelizadores aqui. Foi muito bom. Nós, a turma lá de Maté, e foi muito bom. Então eu agradeço o convite. Eu peço desde já a paciência e a tolerância de vocês para a gente passar esses minutos aqui. Quero confessar para vocês que é a primeira vez que eu vou falar fora de Magé. Hoje eu estou me tornando intermunicipal, viu? Então vocês tenham tolerância comigo, tá legal? Muito bem. Eu escolhi um tema para falar. Já até falei lá na nossa casa, e estou aproveitando que a nossa irmã, a irmã Meire, que me convidou, me disse que eu podia ficar à vontade para escolher o tema, e eu já tinha estudado esse tema, então aqui estou hoje para falar sobre esse tema. Eu sou do século passado, do século XX, não vou usar o data show, mas tem um irmão aqui que disse que vai me ajudar, que vai fazer um data show na minha cabeça, só para compensar. E nós vamos falar desse tema. Esse tema que eu vou falar hoje é a melancolia. Toda pessoa que trabalhou no centro espírita, convidando os oradores para falar diversos temas, teve dificuldade para encontrar um orador que falasse da melancolia, porque ninguém gosta de falar de melancolia e nem de nada negativo que faz parte do nosso ser. E a melancolia é uma coisa assim um pouquinho depressiva para se falar, para se meditar, e as pessoas, os oradores fogem desse tema. Mas os nossos problemas não são para ser colocados embaixo do tapete, eles são para ser falados, para serem meditados, pensados, porque só assim nós vamos conseguir superá-los. A partir do conhecimento deles, de como eles funcionam, de como eles nos atingem, aí nós vamos poder superá-los, conhecendo. Se a gente não conhecer as nossas fraquezas, nunca saberemos cuidar delas. Então a gente precisa olhar isso, essas coisas. Por exemplo, o ódio, a raiva. Acho que ninguém sente raiva, mas porque nunca pensou. A inveja, a melancolia. Isso nós precisamos aprender e reconhecer, assim como tantas outras imperfeições, tantos outros sentimentos que são sombra dentro de nós e que precisam da luz do conhecimento. Então nós vamos falar da melancolia, mas sem ser melancólicos, tá bom? Porque eu não sou melancólico. A gente pode falar da melancolia sem ficar triste, sem ficar pesado, né? Então, muito bem, vamos lá. A melancolia. Todo mundo que vive no planeta Terra está sujeito a vários tipos de problemas, de dificuldades. Eles são parte do planeta Terra. Todo mundo que nasceu aqui vai passar por eles. Às vezes a gente pensa que tem gente que está livre dos problemas do planeta Terra. Esse pensamento é enganoso. Ninguém está livre dos problemas do planeta Terra. Você pode ter o dinheiro que for, você pode ter a genética que for, não estamos livres dos problemas da Terra. Os problemas do planeta Terra não são para o vizinho, são para todos do planeta Terra. Quando nós entramos aqui nesse planetinho, foi justamente para a gente passar por essas dificuldades comuns do planeta Terra. Então ninguém se assuste com os problemas do planeta Terra. Eles são para nos levantar, para a gente aprender, para a gente se melhorar.
Então, o planeta Terra tem muitos problemas. Então, a gente chega aqui, aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é cuidar muito bem desse corpinho, que é a ferramenta que a gente recebeu por empréstimo, e a gente precisa cuidar muito bem dele. E nós temos vários tipos de problemas e doenças que podem atingir o nosso corpo físico, mesmo para aquela pessoa que cuida ao máximo. Esses problemas do corpo físico vão nos atingir, vão atingir a todos. Se há um tempo passado o irmão nos questionou falando assim: ô Rui, por que aquele orador famoso, aquele orador e médium famoso, Raul Teixeira, foi atacado por aquele problema que ele está passando agora? Eu falei: ora, porque ele é um ser humano, né? Quem conhece o Raul sabe que ele passou por um problema de isquemia, né? Cerebral, o deixou incapacitado para várias tarefas, para falar inclusive, e ele foi se recuperando bem devagarzinho, mas foi acometido. E a gente costuma pensar que uma pessoa como Raul não poderia ser acometido de um problema comum do planeta Terra, mas ele pode ser acometido, e qualquer um pode. Qualquer pessoa, qualquer um de nós pode ser acometido por instabilidades financeiras, que aliás são cada vez mais recorrentes, né? Instabilidades financeiras. Uma hora nós estamos pensando que vamos fazer um progresso econômico. Não sei se vocês sabem, mas a economia rege a nossa vida material, não é? Aí a gente está pensando que estamos com uma certa estabilidade econômica, e vem uma crise dali, outra crise daqui, e a estabilidade econômica vai minando as nossas vidas, nossos planos, né? E assim nós somos atacados de mais esse problema do planeta Terra. Agora temos esse problema do planeta Terra recente, que foi a pandemia de coronavírus, que tirou de nós o nosso chão, a nossa rotina. Nós não podíamos nem vir ao centro espírita meditar, se encontrar com os irmãos, trabalhar, doar o nosso tempo nesse ambiente tão salutar como é o centro espírita, onde nós nos refazíamos e ficávamos fortes para as tarefas de todo dia, para a próxima semana. Não podíamos mais, e fomos atingidos na necessidade que temos de estarmos juntos, no instinto gregário humano. E isso fez muitos de nós ficarem meio balançados mentalmente, emocionalmente. Graças a Deus que agora a gente já está superando isso e já estamos podendo voltar às nossas reuniões de estudo, às nossas tarefas, preenchendo as nossas horas nesse ambiente bom, com energias boas, com bom propósito. Graças a Deus já estamos superando lentamente, mas nos abalou demais. E assim muitos problemas nos atingem. Bom mesmo é quando a gente é espírito. Quando a gente é espírito, a gente fica livre de vários problemas. Por isso que todo mundo quer ser espírito. Quem está lá, eles vêm para cá obrigados. Vocês sabem, né? Que a gente está no mundo espiritual muito bem, e a gente vem para cá obrigado. Já nós vamos saber por quê. Vamos conversar. No mundo espiritual é uma maravilha. Como é doce o mundo espiritual, não tem inflação. Não tem inflação no mundo espiritual, você não precisa ficar preocupado com o preço da gasolina, por exemplo. A gasolina só estava subindo, agora deu uma baixadinha, aí o nosso coração ficou mais calminho. A gente já estava pensando no preço do pão. Se a gasolina está subindo, imagina o preço do pão, também vai subir. Mas no mundo espiritual não tem esse problema da inflação.
Porque lá a gente não come arroz, não come feijão, não come carne. A não ser que a gente queira descer um pouco, aí a gente consegue alguma coisa assim. Mas se a gente quiser manter uma vibração no alto, aí a gente não vai ter nem arroz nem feijão. Eu falei com meu irmão, tem um irmão consanguíneo, que ele gosta de churrasco. Vira e mexe, ele está fazendo churrasco. Aí eu digo para ele que ele só vive fazendo programa de pobre. Porque pobre, ele paga as contas dele, ele só um dinheirinho e faz um churrasco, né? Aí eu falo para ele, já vai para o programa de pobre. Aí eu falei assim, quero ver quando você desencarnar, você vai para o céu, nem precisa entrar em detalhe comigo. Você vai para o céu e eu quero ver você fazer churrasco no céu. Não vai ter. No céu a gente come luz. Ele ficou apavorado. Puxa vida, não vai ter nem luz. A gente vai ter que comer luz no céu. Luz não enche nada. Pois é, lá no céu a gente vai se alimentar da água viva, do amor de Deus, da glória de Deus. Vai ser uma maravilha. Então a gente não é aborrecido no mundo espiritual com esses problemas financeiros, né? Inflação, nada disso. Graças a Deus. A gente chega lá um pouquinho mal acostumado, mas logo a gente se acostuma de novo e começa a comer só luz. Nem chazinho, nem sopinha, é luz. Sopinha e chá era para o André Luiz. Nós vamos comer luz. E a glória de Deus vai ser a fonte da nossa felicidade. Que maravilha. No mundo espiritual, olha só. Quando a gente quer viajar, nós não vamos fazer igual vocês têm que fazer para ir lá em Santo Aleixo, tomar banho na cachoeira, aí você vai ter que, se for de ônibus, você está perdido, aí você vai esperar o ônibus daqui, aí você vai para Pepitácio, você espera outro ônibus, aí você vai para Santo Aleixo, aí você toma um banho de cachoeira, bebe um pouco d'água e daqui a pouco tem que voltar. Você vai perder horas na viagem, uma viagem muito cansativa, desagradável. Para nós que estamos na era dos 3 segundos, né? Que tudo para nós que dura mais que 3 segundos já é tempo demais, e a gente tem que fazer essas viagens, a gente tem que fazer aqui no planeta Terra, arrastando os nossos corpinhos. No mundo espiritual não tem isso não. A gente viaja na velocidade do pensamento. Quem já viu o espírito viajar na velocidade do pensamento aqui? Ninguém viu? Nem rapidinho assim, zoom. Ah, mas alguém já viu. O pensamento é várias vezes mais veloz do que a luz. Então, no mundo dos espíritos, a gente viaja para lá e para cá, na velocidade do pensamento, e é uma maravilha. Se você quiser, você vê a paisagem. Se não quiser, você nem vê a paisagem. Você faz uma viagem instantânea e você já chegou aonde você quer chegar. De um mundo para o outro, de um hemisfério para o outro, e é uma maravilha ser espírito. Olha que coisa legal. E a comunicação dos espíritos? A comunicação dos espíritos, a gente se comunica permanentemente com quem a gente ama, com quem a gente deseja estar junto, com os nossos amigos, com os nossos companheiros, independente do lugar que eles estejam, que nós estejamos, a gente tem a comunicação instantânea. Que maravilha. Tem esse negócio antigo, esse negócio de smartphone, que às vezes tem internet, às vezes acaba os créditos, aí você fica com o aparelho na mão e não pode se comunicar com ninguém. Esse negócio de smartphone, né? No espiritual não. Rapidinho comunicou, viajou, tudo instantâneo. Coisa maravilhosa ser espírito. Mas temos alguns problemas sobre o espírito, né? Para a gente exercitar todas essas possibilidades, todas essas comodidades de estar espírito, não é para qualquer um, porque os espíritos pobres não podem se movimentar, se comunicar, se alimentar, como os espíritos ricos podem. Vocês sabem que tem espírito pobre, não sabe? E espíritos ricos. É muito fácil a gente identificar um espírito pobre e um espírito rico.
Estou falando espíritos desencarnados, tá? Um espírito, vou explicar para vocês como é um espírito rico de recursos espirituais. Um espírito rico. Quando você o vê de longe, você vê uma luz, assim, uma luz fortíssima. Aí você vai chegando mais perto do espírito rico e percebe que a luz está dividida em vários pontos. Tem uma luz forte aqui no peito, tem uma luz forte na garganta, tem uma luz forte na testa, uma luz forte aqui no alto da cabeça, uma luz forte na mão, outra luz forte na outra mão. Esses são os espíritos ricos, porque eles alimentaram e desenvolveram sentimentos bons. Eles foram benevolentes por onde passaram na sua caminhada, e eles só sabiam falar coisas boas, eles só sabiam bem dizer, eles só sabiam ressaltar as qualidades das outras pessoas com a sua voz, e ele abençoava, e ele bendizia todas as coisas, ele abençoava e bendizia a chuva, abençoava e bendizia o sol, ele abençoava e bendizia a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E assim o seu aparelho fonador brilhou. Não que ele não via as coisas tristes, as coisas negativas, mas ele preferia falar das coisas boas. E por onde ele foi, ele sentiu coisas boas e falou coisas boas. E ele também preferia ver coisas boas, imaginar coisas boas. A imaginação é uma coisa que a gente precisa aprender a dominar, porque a gente costuma imaginar coisas ruins, muitas coisas ruins, mas com a mesma energia que imaginamos coisas ruins, nós podemos imaginar também coisas boas. Nós podemos mentalizar coisas boas, ver coisas boas, e assim o seu centro da imaginação, da visão brilhou. Esses irmãos também preferiram pensar coisas boas, projetar pensamentos bons. Onde quer que ele fosse, ele pensava luz, projetava luz, imaginava luz, e o seu centro coronário brilhou. Onde quer que esses irmãos ricos espiritualmente foram, eles usaram suas mãos para construir, para ajudar, para levantar, para auxiliar, junto com a sua voz. E a sua mão brilhou. E por isso que ele tem essa luz que o diferencia, onde quer que ele vá. Onde quer que ele vá, essa luz o diferencia. Quanto mais rico, mais brilhoso. E tem os espíritos, esse falando dos espíritos ricos, né? Mas tem os pobres. Os pobres, eles amaram bem pouco. Eles passaram a vida no planeta Terra e amaram bem pouco. Durante sua vida também, eles tinham a voz, mas usaram bem pouco a voz para iluminar, para levantar, para abençoar, para bendizer. Porque abençoar e bendizer é grátis. Não se paga nada. Mas esse espírito pobre não utilizou da sua voz para abençoar e bendizer, e levantar e consolar. Também seus sentimentos foram sentimentos pouco evoluídos. Sua imaginação ficava em torno das coisas
materiais, muito egoísta, não conseguia ver nada além do próprio umbigo e também não conseguia imaginar muitas coisas boas, imaginava muitas coisas ruins. Seus pensamentos também, podendo pensar coisas boas, já que também é grátis, também não pensou coisas boas, preferiu pensar coisas ruins, coisas negativas. Com as suas mãos, não iluminou o mundo, não iluminou a vida, ocupou-se com as coisas comuns, com as coisas perecíveis, e não construiu a luz que um espírito tanto deseja. Não sei se vocês sabem, mas o espírito, quando encontra um iluminado, ele pensa assim também: eu também quero ser iluminado. É igual quando a gente vê um irmão nosso aí passando com um carrão daquele, um carro caro, bonito, não sei nem como é que é o nome do carro, mas a gente deseja, não é? A gente deseja aquele carro lindo, aquele carro de última geração, aquela motocicleta. O espírito também sente essa vontade de possuir os bens espirituais. Mas ainda tem os espíritos miseráveis. Os espíritos pobres não fizeram nada, mas os espíritos miseráveis sentiram o mal. Eles ficaram envolvidos no sentimento maldoso. Eles plantaram e cultivaram sentimentos maléficos. A malignidade, se envolveram com isso, prejudicando as pessoas. Com a sua voz, eles falaram maldades, eles falaram calúnia, eles fizeram fofoca, eles fizeram guerra com a sua capacidade de falar e de se comunicar, e provocaram alarido de sombra por onde passou. Com a sua imaginação, eles não imaginaram nada de bom. Pelo contrário, eles maquinaram coisas ruins, maquinaram prejuízos às outras pessoas e imaginaram a ruína. Com seus pensamentos também, nada produziram de bom, nada construíram de bom com seus pensamentos. Com as suas mãos, espalharam também a negatividade e a ruína. E assim ficaram miseráveis. Dá para saber quando o espírito é miserável e quando é pobre. Porque quando o espírito é pobre, ele não tem nada, não brilha, não acontece nada nos centros de força dele. Aí a gente vê que é pobre. E os miseráveis, a gente vê alguma coisa neles. A gente vê uma névoa negra girando em torno dos seus centros de força, como uma fumaça de motor. Vocês já viram um caminhão velho a diesel que sai aquela fumaça escura quando ele acelera? Aquilo é um negócio assim que fica em volta do centro de força dos espíritos miseráveis, porque eles só fizeram maldades, só pensaram maldades, só imaginaram maldades e só sentiram coisas ruins. E no mundo espiritual, isso tudo é notado, isso é às claras. Aqui no mundo material, a gente toma um banho, corta o cabelo, faz a barba, veste uma roupinha limpa. Aí a gente passa por bonzinho, não é? A gente passa por maravilhoso. Aí a gente é uma maravilha, a gente fica quieto, porque se falar também aparece. Mas a gente fica quieto e passa por bom. No mundo espiritual, isso não acontece, porque a riqueza e a miséria aparecem de cara. Não tem como esconder.
Porque para o espírito, o pensamento é tudo, né? Para o espírito, o pensamento é tudo. Então, não é possível esconder a nossa riqueza e a nossa miséria e a nossa pobreza espiritual. E muitos de nós caminham na pobreza e na miséria espiritual. Mas isso não é confortável. Não é. De forma que nós queremos construir a luz. A gente quer construir a riqueza espiritual, não quer? Todo mundo que ouve falar que existe a riqueza do espírito e a pobreza, aí fala assim, então eu quero ser rico. Eu quero ser rico. Muito bem, isso é um pensamento positivo e legítimo. Todos nós queremos isso. Mas pergunte a um espírito rico, aqueles bem milionários, como que ele conseguiu aquela luz? Aí nós ficamos perguntando aos espíritos: ô irmão, como você conseguiu a sua riqueza? Por que você brilha tanto? Diz aí para mim, para eu saber também, porque eu quero construir a minha riqueza, eu quero construir a minha luz, já que a gente não pode viver da luz dos outros, né? No mundo espiritual a gente não pode se beneficiar, lucrar com a luz dos outros, só com a própria luz. Então a gente precisa construir. Aí a gente vai querer saber. Então vamos perguntar para quem tem luz: como você construiu a sua luz? Aí os espíritos iluminados, ricos, dizem para nós o quê? Eu servi, eu amei, eu construí, eu espalhei a esperança com a minha voz, eu espalhei, eu projetei coisas boas com a minha mente, com a minha capacidade da visão, eu vi coisas boas nas pessoas, no mundo, e aproveitei, eu pensei coisas boas, eu fiz coisas boas, eu levantei pessoas, eu operei nas obras de amor, nas obras do bem, o quanto pude, e assim eu construí a minha luz. Eu suportei as dificuldades da vida, do planeta Terra, as inúmeras, com paciência, com fé, e eu construí a minha luz. Aí a gente fala assim: ah, então tá ótimo, então eu também quero, eu também vou. E é por isso que a gente está aqui, nesse meio, nesse torvelinho, no meio dessa inflação, da pandemia, apenas uma das pandemias, né? No meio desses problemas sentimentais, no meio desses problemas físicos, aqui estamos para exercitar a nossa luz, para exercitar a nossa vontade de produzir, de se envolver nos trabalhos do bem, nos pensamentos do bem, nas projeções do bem, nas ações do bem. Cá estamos nós, por isso estamos aqui. Isso justifica todos os problemas, todos os outros probleminhas que a gente tem no planeta Terra, que, aliás, passam. O interessante dos problemas do planeta Terra é que eles passam. E passam com uma rapidez quando veja passar. Mas a luz que a gente construiu não passa. A gente leva. Mas quando a gente vai estudar o Evangelho, quando vai falar, naquele capítulo não se pode servir a Deus e a Mamon, que fala dos recursos materiais do planeta Terra, e ele fala dos bens da Terra, e ele fala que só tem três bens, três riquezas que o Espírito constrói no planeta Terra e que ele pode levar. Vocês sabiam? Que são as riquezas espirituais. No planeta Terra, nessa vida que a gente tem, nós construímos riquezas espirituais. Por isso que a gente veio para cá.
para induzir a nossa luz, para construir a nossa luz e aumentar a nossa luz. Estamos aqui para isso, através de 3 recursos que a gente consegue aqui. Por que a gente não consegue lá, como espírito? Por causa da nossa mente. Vou dar um exemplo. Quem aqui sabe fazer um bolinho de chuva? Ninguém? Não. Ninguém? Olha, alguém sabe. É porque vocês gostam muito de bolinho de chuva e falaram assim: eu vou aprender a fazer bolinho de chuva, porque quando eu quiser, eu faço bolinho de chuva e como. 2 pessoas sabem fazer bolinho de chuva aqui. Os outros não se entregaram. Tudo bem. Não é nada demais. Muito bem. Mas 2 pessoas sabem fazer bolinho de chuva. Quem aqui sabe fazer sabão? Sabão. Ninguém sabe? Não? No meio de tanta gente, ninguém sabe fazer sabão. Então, olha só. Se a maioria de nós não sabe fazer bolinho de chuva, e se ninguém sabe fazer sabão, que são coisas da terra, como que a gente vai trabalhar no mundo espiritual? A gente vai desenvolver o que no mundo espiritual, com a matéria espiritual? Não dá para fazer nada. E sabão e bolinho de chuva são coisas facílimas de fazer, muito fáceis. Então, a gente precisa desenvolver a nossa mente, para depois a gente começar a trabalhar nas coisas espirituais. Uma vez Nicodemos procurou Jesus à noitinha, vocês viram? Viram essa passagem? Nicodemos era um doutor da lei, e ele marcou uma horinha com Jesus para conversar com ele, que ele queria conhecer Jesus. Mas ele pediu para ir de noite, porque os amigos deles, que eram doutores da lei, não podiam saber que ele tinha ido conversar com Jesus, né? Então ele conversou com Pedro e agendou uma conversa com Jesus à noite, e ele foi conversar com Jesus. E Jesus disse para ele que para o homem ser salvo e entrar no reino dos céus, ele tinha que nascer de novo. Não foi isso que Jesus falou? Tem que nascer de novo. Aí o Nicodemos, que era doutor da lei, falou assim: mestre, como que um homem, depois de velho, pode tornar a barriga da sua mãe e nascer de novo? O que Jesus falou para ele? Aí Jesus arrematou falando assim: olha só, Nicodemos, se quando eu te falo das coisas da terra, você não entende, quanto mais quando eu te falar das coisas do Espírito. Então nós estamos numa missão aqui para aprender as coisas da terra. Se a gente não sabe as coisas da terra, então muito menos nós sabemos as coisas do Espírito. Por isso é que nós estamos aqui, fazendo esse exercício num mundo como é o planeta Terra, desenvolvendo. Mas, como eu tinha falado antes, tem 3 riquezas que a gente constrói aqui. A primeira riqueza que os Espíritos vão falar, que são riquezas inalienáveis, que a gente carrega para onde for, a primeira que eles colocam na lista é a inteligência. Todo mundo é inteligente, vocês sabem, né? Porque Deus, quando criou lá o princípio espiritual, como que ele se chama? Princípio inteligente. Então a gente é inteligente desde o nascimento, mas a gente está desenvolvendo essa inteligência cada vez mais. E toda a inteligência que a gente desenvolve, a gente carrega ela para onde a gente for. A gente vai e volta de todos os mundos e a gente carrega a inteligência que a gente desenvolveu. A morte não aniquila a inteligência. Por isso que nascem criancinhas que você fala assim: nossa, que criancinha inteligente. Lógico, a gente não perde a inteligência. Se a gente desenvolveu, a gente não perde.
Outra riqueza que se desenvolve no planeta Terra é o conhecimento. O conhecimento que se adquire não se perde. Não se perde. Então a gente pode passar a nossa vida construindo o conhecimento, sem se preocupar se é que a gente vai perder tudo no final. Isso não acontece. A gente leva os conhecimentos que a gente construiu, que a gente acumulou, para onde a gente for. Outra coisa que a gente pode fazer enquanto está aqui no planeta Terra é fazer um desenvolvimento moral. E esse desenvolvimento vamos nos levar também para onde a gente for. Nunca vamos perder essas 3 riquezas espirituais que a gente desenvolve enquanto está aqui. Aqui. E cá estamos nós, buscando desenvolver a inteligência, buscando adquirir os conhecimentos e buscando o desenvolvimento moral. O que desenvolve a inteligência que tem aqui no planeta Terra? O trabalho. Porque o trabalho, a gente pensa que a gente vai trabalhar e só ganhar o dinheiro dia 5 ou no final da semana. E é para isso que o trabalho serve. Não só para isso. O trabalho serve para desenvolver a nossa inteligência. Olha uma ferramenta do período da Idade da Pedra e olha uma ferramenta do período de agora. Você vai ver o desenvolvimento da inteligência. Então o trabalho é esse recurso nosso que vai desenvolver a nossa inteligência. Mesmo quando você não for ganhar dinheiro nenhum, se você puder, trabalhe. Mesmo que você não precise mais de dinheiro, se a sua aposentadoria já é suficiente, se o seu salário já é suficiente, trabalhe. Porque o trabalho não é só para você receber dinheiro, é para você desenvolver a sua inteligência. Também o que mais nós buscamos? O conhecimento. O conhecimento. O que vai desenvolver o nosso conhecimento? A cultura. Nós vamos absorver as culturas de todos os lugares que a gente passar e vamos conhecer tudo que seja possível nós conhecermos, inclusive fazer bolinho de chuva e sabão. Tudo que há para conhecer, nós vamos conhecer e vamos levá-los para onde a gente for. Para onde a gente for. E o que vai desenvolver a nossa moral? O que desenvolve a nossa moral é que a gente entra aqui no planeta Terra e começa a receber a educação. A educação vai nos fazer, vai prestar o auxílio que é o desenvolver moral que a gente tanto precisa. Se não for educação, não há desenvolvimento moral. Então nós precisamos construir esses bens através dos recursos que tem no planeta Terra. Não dá para dar uma educação para vocês do planeta Marte. Não dá para dar uma educação para nós do planeta Saturno. É uma educação do planeta Terra. Então nós aqui estamos. E precisamos nos educar. Todos nós, quando a gente fala sobre educação, a educação é para as criancinhas. Não, é para todos. Todos nós precisamos de desenvolvimento moral, vamos fazer o uso da educação para a gente fazer esse desenvolvimento. Mas o trabalho tem uma coisa pesada, não tem? O trabalho tem uma coisa pesada. O trabalho parece que é feito para as pessoas menos favorecidas. Eu não quero trabalhar, eu quero ficar por cima da carne seca.
Manda o outro fulano trabalhar, outra fulana. Eu não quero trabalhar. Eu quero mandar. Eu quero coordenar. Eu não quero trabalhar. Então nós temos esse medo do trabalho que a gente adquiriu aqui no Brasil, né? O medo do trabalho, como um peso. Talvez em outros países também, porque essa história é antiga, né? Porque Adão e Eva viviam muito bem no paraíso, só comendo e vivendo. Uma maravilha. Aí eles foram rebeldes, desobedientes, comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, não foram? Aí o que Deus fez? Pode arrumar a malinha de vocês e sair daqui, ganhar um suor, ganhar um pão com o suor do seu rosto. E eles começaram a trabalhar. Isso foi um castigo, não foi? Mas é essa ideia que a gente tem até hoje, que o trabalho é um castigo. E não é. O trabalho é o meio da gente construir inteligência. O salário que a gente recebe do trabalho vai ficar todo para ele. Logo a gente deixa o corpinho para trás e tudo que você construiu com o seu salário, com o seu dinheiro, vai ficar. Mas se a gente construir a inteligência, vamos levar conosco. Também os conhecimentos, a gente fala assim, vamos ler o livro. Lê aquele livro, fulano, lê aquele livro do passe ali. O trabalho do passe está precisando de trabalhador, mas os trabalhadores têm que ser capacitados. Toma o livro do passe, o livro do passe é fininho assim. Aí o moço olha assim, a moça, um livrinho. Aí, puxa, tem que ler esse livro todo de passe. E o Centro Espírita precisando de trabalhadores novos do passe. Não sei aqui, mas lá na minha casa os trabalhadores do passe estão todos velhinhos. É tudo de 40 para cima. Precisando renovar. Trazer pessoas novas, com energias mais abundantes, né? Por passe. Mas tem que ser capacitados. E não dá para capacitar só numa conversinha, tem que ler um livrinho fininho. Mas nós não queremos a cultura. A cultura é tão ruim. Fulano compra um livro, quanto é? R$15. Caro. R$15 é caro. Uma coisa que você vai aprender e vai levar para sempre é caro. Caro é o smartphone que você compra e daqui a 3 anos, 2, ele vai ficar desatualizado, você vai ter que comprar outro. Eu acho que o smartphone é uns R$2.000, não é? Por aí assim, eu sou pobre. O meu smartphone é de R$1.000. R$2.000 já é demais para mim. Isso é caro. Um livro de R$15, de R$20, de R$30 não é caro. E a educação parece que é só para as crianças. Nós não queremos nos educar, nos melhorar, nos refinar. Faz tanta falta pessoas refinadas que estejam desenvolvendo a moral. A falta de educação é tão desagradável, é triste. A gente corre das pessoas que não têm educação. Corre. Ninguém aguenta, ninguém suporta. Ninguém contrata para trabalhar uma pessoa que não tem educação. Ninguém quer trabalhar perto, quer conviver com uma pessoa que não tem educação. E é um peso de conviver com uma pessoa que não esteja trabalhando a sua moral e que não usa da educação para se melhorar. Então cá estamos nós, em meio a todos os recursos, para construirmos a nossa luz, para construir a nossa riqueza que a gente vai poder levar daqui conosco. Eu falei tanto que eu esqueci de ler a minha partezinha aqui do livro que eu gosto de ler, só para a gente tomar um choque. Olha só, não posso deixar de ler. Deixa eu ver se eu consigo. A melancolia, bem-aventurados os aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Possivelmente vocês nunca leram esse item, porque está escrito assim, a melancolia.
Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? Vocês têm achado a vida amarga ultimamente? Um pouquinho de amargor assim? Essa vida está um pouquinho amarga. Sabe por quê? Isso acontece muito, acontece conosco. Com algumas pessoas pode não acontecer, porque isso não é regra para todos, né? Porque algumas pessoas estão envolvidas numa atmosfera luminosa, boa, positiva, e eles não chegam a quase ser visitados por esse sentimento, né? Mas isso acontece muito conosco. Às vezes a gente acha a vida amarga. E sabe por quê? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em vãos esforços para dele sair, mas vendo que são inúteis os esforços, né, cai no desencorajamento, e o corpo, suportando sua influência e languidez, o abatimento e uma espécie de, depois dos 40, hoje a gente fica ruim, né? E uma espécie de apatia apoderam de vós e vos achais infelizes. Então, o nosso irmão, vou até ler o nome dele, que é para vocês continuarem a sua leitura em casa. Duvido que vocês leiam isso em casa. O irmão François de Geneve, Bordeaux. O nosso irmão fala, né, que essa tristeza, essa vaga tristeza interior, olha, nós podemos estar com a barriguinha cheia, com as nossas continhas pagas, com a carne do churrasco na geladeira, mas nós podemos estar um pouquinho abatidos, porque o espírito se ressente dessas coisas do planeta Terra, e isso entristece, o abate, e a gente fica borocochô, e isso pode acontecer conosco alguns dias. Então o nosso irmão nos aconselha, continuando a leitura, que não vou poder continuar, que a gente resista a esse mal-estar, que a gente sacuda a poeira e vamos cuidar dos nossos interesses espirituais, de construir essa luz que a gente veio buscar, porque esse sentimento, essa apatia, essa vaga tristeza, ela logo vai passar. E se a gente cumprir a nossa missão aqui no planeta Terra, que é construir aquelas 3 riquezas que nós vamos levar, aí a gente vai estar mais feliz e mais satisfeito por estar, de certa forma, sendo feliz e tendo sucesso naquilo que a gente veio buscar aqui no planeta Terra. Que Deus nos abençoe, nos encoraje, que nos fortaleça e que levante o ânimo de todos nós para a gente continuar o nosso serviço, o nosso aprendizado e o nosso crescimento espiritual. Muita paz para todos. Muito obrigado.